graça e paz da parte do Senhor Jesus. Sem mais demora, vamos para a mensagem da palavra de Deus. Oséias, o livro do profeta Oséias, quando Deus abandona. E é possível Deus abandonar, irmã Ivanilda? Vamos ver juntos. Você vai tirar suas conclusões. Livro do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 17, nos diz assim: Efraim está entregue aos ídolos, deixa-o. Queridos, você está no canal do Grupo Recomeço Missões. Nós estamos aqui para levar a palavra do Senhor e você não caiu de paraquedas. Deus quer falar ao teu coração. Amém? Vamos lá? Existem frases na Bíblia que causam temor imediato, mas poucas estão e são tão fortes quanto essa. Deixa-o. Eu não sei como soa para você, mas soa muito doloroso no meu coração. Isso não é apenas uma palavra de juízo. Isso é Deus retirando a sua intervenção de alguém que endureceu o coração repetidas vezes. Para entender a profundidade dessa mensagem, nós precisamos primeiro compreender quem foi o profeta Oséias. Oséias foi levantado por Deus no reino do norte de Israel, aproximadamente no século 8 a.C., em um período de decadência moral, idolatria e prostituição espiritual. Israel, queridos, estava prosperando financeiramente, mas estava espiritualmente corrompido. O povo ainda mantinha práticas religiosas externas, mas o coração estava distante de Deus. Havia culto sem arrependimento, sacrifício sem santidade, religião sem fidelidade. E Deus levanta Oséias justamente para denunciar essas condições daquela nação, daquele povo. O próprio casamento de Oséias com Gomer tornou-se uma mensagem profética viva sobre a infidelidade espiritual de Israel. Mas nós não vamos nos fixar sobre o casamento dele agora, tá bom? Você pode ir lá no livro de Oséias e ler toda a história do profeta. Enquanto Deus permanecia fiel, queridos, Israel se prostituía. E se prostituía espiritualmente. Como assim? Como que isso acontece? Com ídolos, com quebra de alianças com Deus, com rebeldia e com alianças pagãs. Em Oséias 4:1, encontramos a palavra de Deus que diz assim: Não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Queridos, essa expressão Efraim está entregue aos ídolos. Carrega a ideia de alguém profundamente ligado, aprisionado e dominado pelo pecado. Efraim era uma das 12 tribos de Israel, a tribo mais influente do Reino do Norte, e acabou se tornando símbolo de apostasia de Israel. O mais assustador, meus irmãos, é que Deus não diz, eu vou destruí-lo. Deus diz, deixa-o. Meu Deus, como isso é duro para mim. Isso revela um princípio espiritual extremamente sério. Existe um momento em que a insistência contínua na rebeldia produz endurecimento espiritual. O maior juízo não é quando Deus corrige. O maior juízo é quando Deus para de confrontar você. Em Romanos 1:24, Paulo nos diz assim: Pelo que também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações. O apóstolo Paulo mostra o mesmo princípio lá no Novo Testamento. Você pode dizer assim, mas nós estamos no tempo da graça. Mas não pense você que porque estamos no tempo da graça, tudo pode. Não, está aqui. 1 de Romanos, versículo 24. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações. O apóstolo Paulo mostra a mesma coisa que Oséias mostrou lá atrás. Quando alguém rejeita continuamente a verdade, resiste ao arrependimento e ama mais o pecado do que a presença de Deus, querido, chega um ponto em que Deus entrega aquela pessoa aos seus próprios desejos, aos próprios desejos do seu coração. Isso é assustador, é sim, porque enquanto Deus ainda incomoda, ainda existe esperança. Enquanto a consciência dói, ainda existe misericórdia. Mas quando a pessoa consegue viver no pecado, sem temor, sem tristeza, sem qualquer peso espiritual, queridos, algo perigoso começou a acontecer dentro de você, dentro dela. Sim, cuidado!
Não é luz amarela, não. Já é luz vermelha, sim. Efésios 4, 18 e 19 nos diz: pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento. A pior tragédia espiritual não é cair, porque a Bíblia diz que o cair é do homem e o levantar é de Deus, certo? Mas a pior tragédia é perder a capacidade de perceber que você caiu. Foi exatamente isso que aconteceu com Sansão. Lembra da história de Sansão? Lá em Juízes 16, versículo 20, não sabia que já o Senhor se havia retirado dele. Sansão continuava falando como antes, movendo-se como antes, agindo como antes, mas a presença de Deus já não havia, já não estava, já havia se retirado. Esse é o perigo, a anestesia espiritual. Pessoas que continuam frequentando ambientes cristãos. Queridos, nós estamos batendo nisso esses dias, porque Deus quer falar profundamente com você sobre esse assunto. Deus está confrontando você, meu amigo, meu irmão, minha irmã. Pessoas que continuam frequentando ambientes cristãos, mas perderam a intimidade com Deus. Ainda cantam, mas não sentem a presença. Ainda pregam, mas sem o fogo do Espírito. Ainda levantam as mãos, mas o coração está distante. A aparência continua, mas o altar morreu. E aos poucos, o coração vai endurecendo. Na linguagem bíblica, endurecimento representa uma consciência que perdeu a sensibilidade, como uma pedra, incapaz de responder ao toque. Sim, é isso que o pecado contínuo faz com a alma. No começo, o Espírito Santo incomoda você. Depois, a pessoa começa a negociar. Depois, começa a justificar. E depois, acha que aquele pecado é normal. Até que já não sente mais nada. Lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, Paulo nos diz: tendo cauterizado a sua própria consciência. Uma consciência cauterizada é uma consciência que perdeu a capacidade de sentir espiritualmente. E é exatamente aí que mora o maior perigo. Porque há pessoas preocupadas em manter reputação espiritual, enquanto Deus está olhando para um coração frio, distante e endurecido. O que torna o texto tão pesado não é apenas o pecado de Efraim, é a resposta de Deus. Deixa-o. Queridos, eu não sei você, mas isso traz um temor no meu coração. Isso significa parem de insistir, parem de advertir, parem de impedir. O próprio endurecimento tornou-se o juízo. Sim, Deus não precisa fazer mais nada para punir essa pessoa. Ela própria está se punindo. Isso deveria produzir um temor em nós hoje. Em mim produz, agora em você, meu Deus, que isso mova o teu coração, porque nós vivemos dias que muitos querem o evangelho, mas não querem ser confrontados, não querem se arrepender. É um evangelho sem cruz. Evangelho sem cruz não existe. Mas Deus não chamou a igreja para viver anestesiada espiritualmente. Em Hebreus 3,15 diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje temos pessoas, muitas pessoas, frias espiritualmente, mas que não percebem isso. E eu oro a Deus que você não seja uma delas. A oração perdeu a intensidade. A palavra já não queima no seu peito. O pecado já não produz tristeza. Você, como nós falamos ali anteriormente, você pode até estar na fase da justificação. Qual que é a fase da justificação? Ah, Senhor, eu pequei, mas eu pequei por tentando justificar o pecado. Isso não é arrependimento, isso é contar. Queridos, o coração já não se quebranta. É uma pessoa que justifica o seu pecado, o coração não quebranta mais, pelo menos naquele momento. E alguns chamam isso de maturidade, quando na verdade pode ser endurecimento. O Espírito Santo ainda confronta porque ele ama você. Se ainda existe arrependimento, ainda existe esperança. Se ainda existe temor, ainda existe vida espiritual. O despertamento começa quando o coração volta a responder à voz de Deus. Deus está falando com você. O teu coração está doendo?
Está apertado? Como se diz, vestiu a carapuça? Glória a Deus. Você não está endurecido. O Espírito ainda move o teu coração. Glória a Deus, é tempo de se quebrantar diante do Senhor. E é tempo de voltar. É tempo de recomeçar. E nós estamos aqui para te ajudar nesse momento de despertamento espiritual. Amém? Deus falou com você? Vamos orar? Eu quero orar por você, Senhor meu Deus, Deus Todo-Poderoso. É em nome do seu Filho Jesus que nós estamos na tua presença, Pai. Senhor, não permita que o meu coração se endureça. Por favor, Senhor, que eu nunca me acostume com o pecado, nem perca a sensibilidade da tua voz. Eu quero ser sensível à tua voz, sensível ao teu espírito, sensível ao teu toque, Senhor. Que a minha consciência permaneça viva diante da tua presença. Senhor Deus, arranca toda a frieza, Senhor, toda a rebeldia, toda a resistência espiritual que existe dentro de mim. Eu não quero viver apenas de aparência religiosa, eu quero permanecer, Senhor, unida com o Senhor, com o teu Espírito Santo e sensível à sua voz. Nós te pedimos isso, Senhor, eu te peço isso, Senhor. Não que eu mereça, mas confiada na tua palavra, no teu amor e em nome do teu Filho Jesus. Amém. Queridos, que o Senhor preserve o teu coração sensível à voz dele. Que toda dureza espiritual seja quebrada e que o Espírito Santo reacenda em você o temor, o arrependimento e a fome pela presença de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti ele levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem e seja um missionário.